Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, aqui no canal da Igreja. Escola essa que é gravada, lançada aqui e também postada na nossa página do Facebook. Quero te convidar a estar participando das demais atividades da Igreja, online, segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, temos Boa Noite com Jesus, nosso programa de devocionais. Também, terça-feira, 19h30, aí sim atividade presencial, culto de oração no templo, conduzido pelo irmão Marinho. Quinta-feira, 19h30, também no templo, culto infantil para as crianças dos 5 aos 12 anos. Tem sido um momento de muita edificação para as nossas crianças. No domingo, 9h30 da manhã e 19h30 temos culto público. O primeiro para o pessoal do grupo de risco e o segundo culto público aberto. Cuidado com todas aquelas restrições que a gente sabe que tem que ter. E tem sido 2 cultos iguais, tá, irmãos? Mensagem igual, louvor igual. Porém, Deus tem feito coisas diferentes em cada uma dessas reuniões. Vamos para a nossa escola bíblica? Temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas de uma forma extremamente desafiadora para mim. Já estamos no capítulo 5, já estamos na segunda metade do capítulo 5, e nós trabalhamos todos os versículos dessa carta. Todos, nada ficou para trás. Pelo menos citado foi, talvez não aprofundado, mas todos os versos foram trabalhados. A carta do apóstolo Paulo ela tem a primeira parte em que ele faz a defesa do seu apostolado, e todas essas questões foram tratadas lá na aula 1. E também a carta é dividida metodologicamente em 3 grandes blocos. Primeiro grande bloco, o Evangelho apresentado, capítulo 1 e 2. Capítulo 3 e 4, o Evangelho ele é explicado. Capítulo 5 e 6, o Evangelho é aplicado. Nós estamos nessa última parte, a parte de aplicação do Evangelho na vida dos crentes. Nós já fizemos do versículo 1 até o versículo 15 do capítulo 5, e hoje iremos fazer do versículo 16 até o versículo de número 25. Talvez você possa olhar para a sua Bíblia agora e falar, peraí Alberto, por que você está excluindo o versículo 26? Você está fazendo a acepção de versículos. Não é isso, irmãos, é porque o versículo 26 ele vai comunicar melhor com o que vem no capítulo 6. Lembrando que quando o apóstolo escreveu a carta, ele não escreveu dividindo-a em capítulos e versículos. Isso foi feito posteriormente na história da igreja. Era um texto corrido também, e essas divisões vieram depois. Então, para que possamos manter a integridade do texto, nós iremos trabalhar só até o versículo 25 do capítulo 5 hoje. Outra questão que é importante nós pensarmos aqui, antes de lermos o versículo 16, antes de começarmos, a gente tem que entender o que está no versículo 15 do capítulo 5. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então o apóstolo Paulo está mostrando uma situação de conflito, de guerra, de briga, de discussão, de dissensão, de divisão, de facção ali. E agora a gente chega no nosso versículo 16 ao 25, texto de hoje. Queremos ler, e aí você vai entender à luz do 15. Digo, porém, mas digo, porém digo, todavia digo, contudo digo, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então ele faz o seguinte, olha, não briguem, porém, andai no Espírito e não satisfarão a concupiscência da carne. Vamos continuar, irmãos? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de aprender mais de Ti. Muito obrigado por cada irmão, amigo que assiste essa aula. Que o Senhor possa conduzir os corações, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada vida. Seja conosco, aplicando as verdades da Tua Palavra em nossos corações. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmão, o tema da aula de hoje, as obras da carne e o fruto do Espírito.
E aí a gente tem 3 partes aqui na aula também, nós vamos trabalhar todas elas. A primeira parte é essa introduçãozinha aqui, né? Que é a escolha pelo controle do Espírito capacita o crente a vencer a carne. Está do versículo 16 ao versículo de número 18. Na aula passada nós falamos sobre a nossa liberdade em Cristo. E como livres que somos em Cristo, temos a capacidade de nos submeter ao senhorio do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vez que eu estou ligado em Cristo, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou liberto em Cristo das minhas práticas pecaminosas, eu sou habitado pelo Espírito e eu posso me submeter a esse Espírito para que eu viva um estilo de vida diferente. Por isso que o Evangelho é prático. Por isso que a coisa é prática. Então o apóstolo Paulo fala, digo porém, andai no Espírito. Ele está dando uma ordem. Andem no Espírito. E a Bíblia, irmãos, ela nunca nos dá ordens inexequíveis. Ou ordens que são impossíveis de se cumprir. Se está na Sagrada Escritura, dá para fazer. Então o apóstolo Paulo fala, ó, andem no Espírito. Ele está dando uma ordem. E ele já dá uma consequência dessa ordem. Ó, andem no Espírito e vocês jamais vão satisfazer a concupiscência da carne. Se vocês andarem no Espírito, vocês não vão fazer a vontade da carne. E se você andar no Espírito, você vai conseguir fazer cada vez mais a vontade de Deus e não vai fazer a vontade da carne. Não tem como você fazer essas duas vontades. Não tem como você servir sua carne e andar no Espírito. Ou um ou outro. E quando a gente decide, uma vez que estamos em Cristo, somos habitados pelo Espírito, nós decidimos e temos poder para andar no Espírito, nós não seremos regularmente derrotados pelo pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que está em Cristo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, se você nasceu de Cristo Jesus, você não pode viver na prática do pecado. O pecado vai acontecer? Vai acontecer. O próprio apóstolo João, na própria carta de 1 João, no capítulo 2 diz, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. A questão, irmãos, é que o pecado ele não pode ser uma prática. Ele tem que ser um acidente na vida. A gente não pode se entregar, se jogar nas cordas do pecado. A gente tem que lutar para andar no Espírito. E o apóstolo Paulo manda andar porque nós temos capacidade, porque somos habitados, porque somos nova criatura. Eu morei durante 6 anos em uma cidade que tinha um rio grande. Esse rio andava do lado, passava do lado da igreja. E a gente observava ali várias coisas descendo pelo rio. Garrafas, desciam garrafa PET, isopor, até barquinhos ali, o pessoal descendo o barquinho e tal. Várias coisinhas descendo. Eu já vi cheguei a ver um sofá descendo na enchente pelo rio. Só que eu observava o rio e eu percebia que tudo que era morto descia corredeira abaixo. Mas na época da reprodução dos peixes, a gente via que os peixes tentavam voltar a corredeira acima. Por quê? Porque tudo que é vivo consegue lutar contra a correnteza. Tudo que é vivo consegue lutar contra o sistema. Tudo que é vivo consegue ir contra o mundo. Se você tem nova vida em Cristo, você consegue lutar contra isso. Se você está no Evangelho, você consegue lutar contra isso. Agora, se você desce corredeira abaixo, é porque você está morto. Então, é uma característica da vida cristã, é andar no Espírito. E andar no Espírito implica, sim, em lutar contra esse sistema caído. Ou seja, ande no Espírito, consequência, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 16. E o andar no Espírito, esse andar no Espírito, irmãos, mostra que nós somos de Deus e que Deus vai nos resgatar. Vai nos levar para a nossa Jerusalém Celestial. Quanto mais andamos no Espírito, mais temos certeza conosco mesmo que nós somos filhos de Deus. Mais refletimos para fora que somos filhos de Deus. E mais certeza temos que seremos no final justificados por Ele em uma justiça perfeita quando Ele nos levar para a nossa pátria celestial. Gálatas capítulo 5, versículo 5 diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, a gente espera esse dia, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 1. Isso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Alberto, que penhor é esse? Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Quase toda a aula está aparecendo esse texto aqui, tá?
Finalzinho do versículo 12, né? Esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se eu estou em Cristo, se eu tenho Espírito, eu tento andar no Espírito, eu estou dando um claro testemunho de que Cristo virá me buscar. Se eu tento viver agradando a Deus e buscando e lutando contra o meu pecado, coloco o capacete, coloco a mochila, pego meu armamento para lutar contra o pecado na minha carne e andar no Espírito, eu estou dando um claro testemunho de que eu sou uma pessoa salva. No versículo 16 também, o apóstolo termina com a palavrinha carne. Carne, irmãos, ela tem três significados, normalmente três significados nos escritos paulinos. O primeiro significado é a humanidade em geral. Todos os seres humanos é uma carne. Tá? Toda a carne está, e o apóstolo Paulo continua falando. Às vezes também carne, ele está falando da vida do indivíduo. Então, quando ele fala dele mesmo, né, o espinho na carne, e a gente entende que é uma enfermidade física, ele está falando dele, da carne dele, do corpo físico dele. Então, primeira aplicação, carne como humanidade, todos os seres humanos. Carne como indivíduo. E a terceira, carne, que é a carne que vai aparecer nesse texto, que é essa natureza pecaminosa, decaída que o ser humano tem e que se opõe a tudo aquilo que é de Deus, que foge de Deus desde o Éden, tá bom? Versículo 17. Então nós estamos vendo a primeira parte, a escolha pelo controle do Espírito capacita o crente a vencer a carne. Então você que já nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, tem plenas condições em escolher andar no Espírito. A Bíblia dá essa ordem e ela dá para fazer, tá bom? Versículo 17 diz assim: porque a carne, ou seja, esse sistema, essa natureza caída, pecaminosa, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está usando esse termo carne como oposição ao Espírito. Então é a natureza pecaminosa nossa que opõe ao Espírito Santo que habita em nós. Então a gente tem essa luta dentro, né? A gente quer fazer e não consegue fazer, e tem toda aquela luta que a gente vê muito bem lá em Romanos capítulo 7. Romanos 7, 18 diz assim, Romanos 7, 18, 22 e 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Aí você já vê aí o paradoxo, a briga, né, a luta dentro. Eu sei que em mim não tem nada de bom, porque eu quero, o querer o bem está em mim, a vontade de fazer o certo está em mim, porém eu não consigo efetuá-lo. Versículo 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, na minha nova natureza, no homem novo, naquilo que nasceu de Cristo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ou seja, irmãos, existe essa luta. Eu, como homem interior, eu já nasci de novo, eu sei o que é certo, eu quero fazer o certo. Porém, a minha carne quer fazer o que é errado, quer fazer o que dá prazer, quer fazer o que dá conforto, quer fazer o que agrada. E normalmente essas coisas que dão prazer, que dão conforto, que te agradam, normalmente são coisas que vão contra a vontade de Deus. Então tem essa briga, tá bom? Essa luta. O versículo 17 também diz assim: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo, vamos lá, Romanos 7,15. Não tem como trabalhar esse texto de Gálatas 5, de 16 a 25, se a gente não voltar em Romanos 7, que são textos coligados, tá, irmãos? Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, Paulo mostra que o crente entende o que é certo. Aqui também, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A gente entende o que é certo. O crente, aquela pessoa que nasceu de novo, que tem Cristo Jesus, sabe o que é certo. Tem entendimento do que é certo. Mas tem uma luta nele, existe uma luta interna para fazer o que agrada a Deus. E essa luta só pode ser vencida, irmãos, se nós, versículo 16, andarmos no Espírito. Não tem como vencer essa luta se nós não andarmos no Espírito. Mas é uma luta constante. Eu quero soltar aquela palavra, mas eu sei que eu não posso soltar aquela palavra. Eu quero fazer determinada coisa, mas eu sei que eu não posso fazer determinada coisa. Eu quero ver determinada coisa que eu sei que eu não posso ver. Eu quero ir em determinado lugar que eu sei que eu não posso ir naquele lugar.
porque eu não posso, eu não quero, eu não devo, porque isso desagrada ao Deus que me resgatou e que me deu vida. Mas a minha carne quer, deseja, anseia e tem essa luta. Mas essa luta, que muitas vezes a gente vê como algo sofrível, na verdade é uma clara manifestação de que nós nascemos de novo. Ou seja, nós não nos deixamos levar pela nossa carne. A gente resiste, a gente luta, a gente põe o joelho no chão, clama, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, tem misericórdia. E assim como a gente entende que a salvação é um ato soberano de Deus, quem salva, quem justifica, quem resgata, tudo é Deus que faz, tá, irmãos? Quem convence de pecado, quem dá arrependimento, tudo é Deus que faz. Porém, esse processo de santificação, que é um processo de cada vez mais deixarmos a natureza antiga morrer, para vivermos essa nova natureza em Cristo, ele é um processo que é feito entre o homem e o Espírito. Nós nascemos por uma obra soberana de Deus, nós temos essa nova vida em Cristo por uma obra soberana de Deus, mas o processo de santificação é um processo entre eu e o Espírito. O Espírito Santo vai me iluminando, vai me esclarecendo, vai me ajudando, e eu vou renovando a minha mente contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Então a gente sabe o que é errado. O Espírito Santo também testifica conosco quando determinada coisa é errada, tá bom? Sabe quando você vai fazer? Rapaz, eu não lembro de nada, eu não lembro de nenhum texto bíblico que fala que isso é pecado. Mas isso não agrada a Deus. Não sei porquê, mas isso não agrada a Deus. E a gente acaba não fazendo, porque o Espírito Santo está nos iluminando. Tá? Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Guiados pelo Espírito, não estamos mais sob a lei, irmãos. E é bom não estarmos sob a lei. Por quê? Porque a lei está enferma pela carne. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Versículo de número 3. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. É bom estarmos sob o Espírito e não estarmos sob a lei, porque a lei está enferma pelo pecado. Nós temos uma nova lei hoje, uma lei do amor, uma lei de Cristo, que está em nossos corações. Tá bem? Então nós chegamos na primeira parte aqui. A escolha pelo controle do Espírito capacita o crente a vencer a carne. Irmãos, se nós não nos submetermos a esse Espírito que habita em nós, se nós não formos sensíveis à voz dele, nós iremos sim pecar. Talvez você vai caminhando e se expondo a situações de pecado cada vez mais profundas, mas se você é um servo de Deus, vai chegar um momento que você vai olhar aquela situação e vai falar, daqui para frente não consigo passar. Aqui é o meu limite. Senhor, por que eu vim até aqui? Tem misericórdia de mim, me ajude a andar pelo teu Espírito. Você vai se arrepender, pedir perdão, e ele vai te dar uma nova oportunidade de andar com ele. Mas não fique flertando com o pecado. Tá bem, irmãos? Então vimos a primeira parte. A escolha pelo controle do Espírito capacita o crente a vencer a carne. Gálatas 5, 16 a 18. E agora a gente chega nos dois grandes blocos, que são os dois estilos de vida que a gente pode ter. Uma vida guiada pela carne resulta em total rejeição por parte de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Vamos lá, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Irmãos, o homem escolhe vários caminhos. Você pode escolher ser guiado pelo Espírito de Deus, como a gente falou aqui agora. Né? Uma vez que eu nasci de novo, estou em Cristo, tenho a habitação do Espírito, eu tenho capacidade de escolher ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito, tá bem? E assim eu vou poder vencer a carne. Ou então eu posso me entregar. Né? Normalmente quem se entrega não nasceu de novo. Aquele que se entrega não teve encontro com Cristo Jesus. Tá bem? Ao ser guiado pela carne, o homem toma caminhos que resultarão em morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Então uma vez que eu me entrego a essa vida na carne, e carne, a gente já falou, que é essa natureza pecaminosa caída, se eu me entregar a isso, eu não vou ter um bom resultado. Eu vou ter morte. Né? Eu vou ter morte eterna. Eu vou sofrer uma rejeição total por parte de Deus.
Tá? E é interessante porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou me entregar o caminho, eu não vou me entregar ao Espírito, eu vou andar na minha carne, mas eu não vou andar em prostituição, em imoralidade, que a gente viu aqui, né, feitiçarias, essas coisas pesadas, assim, lascívia, prostituição. Não vou andar nessas coisas. E aí você fala, então eu tô indo bem. Tô legal, eu não preciso andar no Espírito. Eu posso andar na minha carne aqui, ó, fazendo as boas obras, dando as esmolas, né, eu não traio minha esposa, eu não bato nos meus filhos, não espanco meus filhos, pago minhas contas em dia, eu tô indo tranquilinho aqui. Só que você não está dependendo do Espírito. E aí tem um probleminha, porque vai cair lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 2. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, tá, irmãos? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Ou seja, se você decidir andar na carne, mesmo você não fazendo aqueles pecados grosseiros, você não está confiando no Espírito. Se você não está confiando no Espírito, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não aceitou Jesus. E se você não aceitou Jesus, você vai para o inferno. Tem uma escadinha ascendente, aceitar Jesus, receber o Espírito, andar no Espírito para agradar a Deus, mas eu estou indo para o céu porque eu aceitei Jesus. E tem uma escada descendente. Eu rejeito a Cristo, portanto não tenho habitação do Espírito, portanto eu não ando no Espírito, então eu ando na carne. Mesmo que essa vida na carne seja uma vida íntegra, reta e ilibada, ela vai dar em morte ao final. Ela é direita aos olhos do homem, mas para Deus é uma vida corrupta como qualquer outra, porque está distanciada de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Tá bem? Ao ser guiado pela carne, o homem toma caminhos que resultarão em morte, mesmo que em alguns momentos pareçam bons caminhos. Este viver que leva à rejeição do homem por parte de Deus é caracterizado por algumas coisas. Então a gente já viu aqui que eu posso ser uma pessoa que anda na carne mesmo, imoral e da pior categoria possível, ou eu posso ser aquele cara que eu estou num caminho que parece ser bom, mas que no final vai dar em morte, porque eu estou andando na carne. Só que uma vida na carne ela vai ter algumas características, e eu gostaria de pensá-las hoje aqui. Primeira característica, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Irmãos, o apóstolo Paulo pega aqui aquilo que a gente costuma chamar de pecados grosseiros, né? A prostituição, impureza e lascívia. Prostituição é toda prática. Às vezes a gente acha que prostituição é sexo por dinheiro. E isso também é. Mas, por exemplo, a gente costuma usar o termo fornicação quando é o sexo entre pessoas fora do casamento, solteiro. Dois solteiros fazem sexo fora do casamento, é fornicação. Adultério. Sou casado e eu mantenho uma relação sexual com outra pessoa que não é minha esposa, não é meu marido. Adultério. Só que toda forma de relação sexual que não é aquela que Deus determinou como o padrão, que é o casamento, relação heterossexual, monogâmica e que ela é indissolúvel, heterossexual, monogâmica, indissolúvel. Essa relação sexual, que a gente chama de casamento, é o que Deus chama de sexo seguro. Tudo que não é isso é prostituição. Tudo que não é isso é prostituição. Tudo que não é isso é prostituição. Ah, mas eu vivo com ele há 20 anos e a gente não é casado, meio de prostituição. Ah, mas se você quiser eu posso chamar de fornicação, é bonitinho também. Mas é prostituição isso. Tá bem? Então prostituição é toda prática sexual fora do casamento, né? Fora do padrão estabelecido por Deus. Impureza. Impureza são práticas, mas que talvez não sejam... Não chega a ser a prostituição, mas é impureza. É o consumo de pornografia, masturbação, essas coisas, tá bom? E, por fim, a lascívia. A lascívia, irmãos, ela está aqui dentro. É aquela pessoa que só consegue olhar para o outro vendo um pedaço de carne. Então a gente tem isso. E o apóstolo Paulo pega e trabalha esse primeiro bloquinho, prostituição, impureza e lascívia. Quando ele fala isso, para os judaizantes, ele está escrevendo aqui para aqueles que estão sob influência judaizante dentro da igreja da Galácia, quando ele escreve isso aqui, esses caras pensam assim, não, Deus me livre, isso é muito grosseiro, eu não faço uma coisa dessa. Jamais farei uma coisa dessas. Ou seja, ele cita pecados que são rejeitados veementemente por qualquer legalista. São pecados que são rejeitados veementemente por qualquer pessoa membro de igreja. Qualquer membro de igreja rejeita isso. Não, de forma alguma, uma coisa dessa. Aquela pessoa mais tradicional ela vai rejeitar. Só que,
Quando ele continua andando aqui, ele começa a mostrar outras coisinhas e coloca em pé de igualdade com essas três primeiras, que é a prostituição, impureza e lascívia. E ele coloca outras que as pessoas praticam e acham normal. Por exemplo, então a primeira característica de uma vida levada pela carne é a imoralidade. Isso na sua forma mais baixa possível. Mas depois tem aquelas que são mais elevadas. Religião corrupta, versículo 20. Idolatria, feitiçaria. Uma vida guiada na carne, ela não se manifesta só em práticas sexuais ruins. Ela se manifesta também em uma religião corrompida. Quando eu coloco coisas acima de Deus na minha idolatria e quando eu pratico feitiçaria. Ah, Alberto, mas crente não pratica feitiçaria. Não. Eu conheço crente que lê horóscopo. Crente não pratica feitiçaria. Não, não pratica não. Irmãos, eu conheço crente que coloca copo em cima da televisão. Eu conheço crente que compra rosa ungida. Que compra sal grosso. Isso, aquilo, aquilo outro. Só falta colocar pó de tijolo na porta da casa para evitar espírito imundo entrar. Mas se determinados líderes falarem para fazer isso, eles colocam. Isso é feitiçaria, irmãos. Isso são práticas que estão em total inconformidade com o que está na palavra de Deus. Tá bom? Então a religião corrupta ela se manifesta tanto na idolatria como no paganismo. Mas também com o separatismo humano. E o apóstolo Paulo ele trabalha idolatria, feitiçaria. E aí eu vou pular esses outros aqui, inimizade, porfia e tal. E vou pular para os dois últimos do versículo 20. Dissensões e facções. Quando ele fala isso aqui para os Gálatas, é uma paulada naqueles judaizantes. Porque ele fala o seguinte, ó, tudo bem. Prostituição, impureza, lascívia. Aos judaizantes, não, a gente não pratica isso de forma nenhuma. O apóstolo Paulo fala, tá, mas e dissensões e facções? Vocês estão dividindo a igreja aí? Vocês estão colocando os irmãos contra mim? Tem um grupo de irmãos que está a favor de Paulo e um grupo de irmãos que está a favor dos judaizantes. Vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão criando dissensão. Vocês estão criando facção. Isso também é pecado. Isso também caracteriza uma vida guiada pela carne. Tá? Os legalistas, que tanto condenam os pecados do versículo 19, praticam esses dois aqui do capítulo, do versículo 20, no finalzinho, dissensão e facção. Tá bem? Aí a gente tem pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, inveja. Ou seja, é tudo aquilo que dificulta a minha relação com o outro. Então vamos lá, temos os pecados de cunho sexual, imoralidade, característica de uma vida guiada pela carne. Temos a religião corrupta, caracterizada por feitiçaria, idolatria, dissensões e facções. Se a tua igreja é cheia de divisão, cheia de facção, sua igreja tem um problema. E a gente tem os pecados sociais. Esses aqui é de grupo, esses aqui são de cunho íntimo, né, a prostituição, a lascívia. E a gente tem pecados sociais. Inimizade, que é quando eu brigo com todo mundo. Eu brigo com todo mundo. Eu tenho um monte de inimigo na minha família, na igreja, no trabalho. Porfias, ciúmes. E ciúme não é só sentir assim, me sentir mal porque tem um homem conversando com a minha mulher. Mas também ciúme de eu achar que eu sou dono de certas coisas, eu sou dono de certos ministérios, eu sou dono da forma da igreja funcionar, eu sou dono de certas práticas na igreja, eu sou dono de funcionamento de certas coisas na igreja. E se alguém quiser mudar isso, eu me dou, eu fico chateado. Característica de vida guiada pela carne. Iras, ou seja, a pessoa... Não é nem questão da pessoa ser explosiva, mas a questão da pessoa ficar nervosa, ficar com raiva, ficar chateada, e carregar isso, e ficar remoendo isso contra outros. Discórdias, mais uma vez, discussões corriqueiras, e invejas. Invejas, irmão, algo que está tão comum em nossas igrejas. Tem tanta gente que é crente sendo guiada pela carne, vivendo essa vida guiada pela carne. Inveja. Nossa, ele toca tão bem. Né? Eu não quero tocar bem igual ele, eu quero que ele quebre a mão e pare de tocar. Nossa, o carro tão bonito que ele tem. Eu não acho que o carro dele é bonito, eu não quero ter um carro igual. Não, eu quero que o carro dele pegue fogo. Esse tipo de sentimento de querer o mal para o outro, de não se alegrar com a vitória do outro, de menosprezar a vitória do outro. Né? Ah, a pessoa chega e fala, eu comprei um Fiat 147. Aí a pessoa vira, sabia que mudou o nome para 148? Por quê? Porque arrumaram mais um defeito nesse Fiat. Não, ou seja, em vez de, não, irmão, poxa, que legal, Fiat 147, carrinho clássico, bacana. Em vez de agir dessa forma, não, derruba, joga para baixo. Isso é inveja, irmão. Isso é ridículo. Característica de vida guiada pela carne. Versículo 21, a gente tem a relação de pecados de intemperança. Invejas, já foi, né?
bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. É aquela questão do excesso. Né? A gente pode pecar por imoralidade, podemos pecar por religião corrupta, podemos pecar por pecados sociais, podemos pecar por excesso. Comer é bom? Meu Deus do céu, comer é ótimo, irmãos. Crente não bebe, mas crente come que é uma maravilha, a gente escuta isso direto. Mas tem um limite, né? A partir do momento que aquilo se torna pecado. Né? Dormir é bom, mas tem um limite, a partir do momento que aquilo se torna pecado. Né? Quando eu deixo de fazer minhas obrigações, quando eu deixo de cumprir com meus compromissos para que eu possa descansar, isso é pecado de excesso, é preguiça. Né? Então, é prevaricar, né? Deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Pecado de excesso. Então, se você vive esse tipo de vida, em que você é um imoral, em que você tem uma religião corrupta, em que você vive brigando, você tem pecados sociais, inveja, ciúme, porfia, inimizades, se você vive vida de excessos, seja na comida, seja na bebida, seja no descanso, seja no lazer, seja no prazer sexual, tudo é excesso, você está vivendo uma vida guiada pela carne. Não é uma vida moderada, tá? E o apóstolo Paulo pega e fala, ele dá aqui a cartada final para quem vive dessa forma. E coisas semelhantes a essas. Ele deixa a carta aberta ainda, deixa o espaço aberto, tá bom? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Uma vida guiada pela carne, ela vai levar a uma rejeição final da parte de Deus. O apóstolo acaba a sessão com uma negação da salvação aos que vivem guiados por essas práticas, ou seja, aqueles que vivem na carne. E estes muitas vezes, isso aqui é o pior de tudo, irmãos, como eu já disse várias vezes aqui, e esses muitas vezes se dizem cristãos. Alberto, você não tem referência bíblica para falar que as pessoas vivem dessa forma e se dizem cristãos. Não! 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 5, versículos de 9 a 11, diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, lembra lá? Da impureza, lascívia, prostituição, impuro, avarento, idólatra, lembra lá? Idólatra, maldizente, lembra de dissensão, discórdia, divisão, beberrão, beberrices, glutonarias, ou roubador, com este tal nem ainda comais. Ou seja, aquele que, se dizendo irmão, for assim assado. Tem gente nas igrejas assim, irmãos. Tem gente na igreja vivendo na carne. Tem gente na igreja que tem tido uma vida guiada pela carne, que vai resultar em rejeição total da parte de Deus. E aí a gente encerra aqui essa segunda parte. Primeira parte nós vimos que, sendo guiados pelo Espírito, temos poder para vencer a carne. Segunda parte nós vimos que aqueles que vivem na carne vão sofrer uma rejeição total por parte de Deus. E a gente encerra essa parte com a seguinte frase: as obras da carne nós conseguimos fazer sozinhos. E ao andarmos sós, chegaremos à condenação eterna. E agora chegamos à última parte do nosso estudo de hoje. Uma vida guiada pelo Espírito resulta em total liberdade aos que pertencem a Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas 5, de 22 a 25. Então a gente tem todo esse escopo. Se eu estou no Espírito, eu tenho condições de vencer a carne. Ok, está aqui, tem essa regra, tem essa lei, andai no Espírito. Ande na carne, você vai sofrer total rejeição da parte de Deus. Ande no Espírito, você vai ter uma total liberdade por você pertencer a Cristo Jesus. Gálatas 5, de 22 a 25. E agora nós vamos encerrar chegamos na última parte para encerrar a nossa aula. Vamos lá, versículo 22. Mas, contraponto mais uma vez. O apóstolo Paulo usa muito isso, né? Mas, porém. Mais uma vez ele vai fazer um contraponto. Ele vai fazer um contraponto da vida guiada pela carne com a vida guiada pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, o apóstolo Paulo agora traz uma outra lista. E é bem interessante, porque a primeira lista é de obras da carne. A segunda lista é de frutos do Espírito. Obras da carne, eu consigo executar essas obras da carne com a minha carne. Com esse corpo físico, eu consigo exercer essas obras que esse corpo físico quer. Eu faço, eu não preciso de ninguém para fazer. Eu faço por mim mesmo.
Ao contrário do que muita gente gosta de fazer, de jogar a culpa dos seus pecados em Satanás, eu não costumo fazer isso. Eu jogo a culpa dos meus pecados em mim. Eu faço. Quando eu peco, sou eu que decido pecar. Eu sou crente, eu nasci de novo, eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Então, quando eu peco, eu me deixo ser enganado pela minha própria carne e eu peco. Eu não costumo jogar a culpa dos meus pecados em Satanás. Eu acho que isso aí é uma das coisas, com todo respeito, das mais ridículas que os crentes fazem. Ah, mas o diabo me tentou e eu caí. A carne é fraca. Irmãos, a carne é fraca, ele é um aviso, não é uma desculpa para pecar. Tem gente que fala, eu caí porque a carne é fraca. O texto bíblico que fala, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto, a carne é fraca, ela é um aviso para que nós não nos coloquemos em situações, não coloquemos na nossa mente situações. Então, se você está caindo continuamente, é porque você está decidindo pecar, e não coloque a culpa em Satanás. Uma das características de um crente maduro é ele entender que ele é responsável pelos seus pecados. Parar de botar a culpa em Satanás, nos seus pais, na criação, na cidade, no emprego. Não, a culpa é dele. Ele decide pecar, tá bem? Mas uma vida guiada pelo Espírito resulta em total liberdade aos que pertencem a Jesus. E aí Paulo, mais uma vez, faz uso de metáforas ligadas à lavoura para se referir à vida cristã. E é importante isso, porque assim como as obras eu consigo fazer sozinho, o fruto não. A obra é da minha carne, mas o fruto é do Espírito. É eu crendo em Jesus, sendo habitado pelo Espírito, eu andando pelo Espírito, os frutos surgirão. O Espírito Santo frutificará no meu viver. Paulo, mais uma vez, faz uso de metáforas ligadas a lavouras para se referir à vida cristã. Tem uma referência nessa em Romanos 6:22, Efésios 5:9, Filipenses 1:11. Eu não vou ler todos porque tem bastante coisa aqui, irmãos. João Batista também fala de frutos como evidência de um verdadeiro arrependimento que se mostra na mudança de comportamento. Lembra lá quando João Batista fala com os fariseus? Produzir frutos dignos de arrependimento, Mateus 3:8. Então o que acontece, irmãos? A vida cristã, ela é sim uma vida comportamental. Ah, Alberto, mas peraí, então você está se contradizendo. O tempo todo você falou que a gente tem que crer em Jesus, confiar totalmente em Jesus, e agora você vem falar de comportamento comigo? Sim, estou falando de comportamento. Por quê? A partir do momento em que eu crio em Cristo Jesus, eu tenho que viver uma vida qualitativamente diferente. Eu tenho que andar pelo Espírito, então eu vou dar frutos do Espírito. Então o meu comportamento é diferente. É o tempo todo? Não, irmãos, não é o tempo todo. A gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente tropeça, a gente cai, levanta, limpa a poeira, continua a caminhada. A caminhada cristã é feita assim. Ela é feita de altos e baixos. O que não pode é a sua vida cristã ser feita só de baixos. Ou de mais baixo, ele tem um pico, volta mais baixos. Não pode ser assim. Mas ele é feito de oscilações. Oscilações do alto, mas oscilações. Em que tem sim momentos de queda, tem sim momentos de tropeço, tem sim momentos de tristeza, em que a gente reage de uma forma errada à tristeza. Tem sim momentos de chateação, de raiva, que a gente age de uma forma errada com relação à raiva. Mas a vida cristã é a vida comportamental. Então, tipo assim, eu não posso, por exemplo, como cristão, ir num jogo de futebol e estar jogando bola com meus amigos e meter a mão na cara de um colega meu. Isso aí é algo que fere totalmente tudo e qualquer caminhada cristã. Você está totalmente fora da curva. Tá bem? Então, é uma vida comportamental, sim. Existe um comportamento que o cristão tem que ter. E esse comportamento, ele é manifesto em algumas coisas que a gente vai ver agora. A vida cristã é comportamental. Não somos salvos por comportamento, mas ele evidencia essa salvação. E uma vida guiada pelo Espírito é caracterizada por algumas coisas. Eu gostaria de ver agora com os irmãos. E agora nós vamos ler vários versículos, tá bem? Por isso que eu não li os anteriores aqui, para que a gente possa ler todos esses aqui agora. A gente tem três grandes partes aqui. Duas grandes partes, na verdade. A gente vai ter qualidades mentais positivas e qualidades interpessoais positivas que vão caracterizar uma vida guiada pelo Espírito. Quais são as características, qualidades mentais positivas? Está no versículo 22, parte A. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. Essas coisas estão aqui. Tá bem? Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto extremamente conhecido. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe aqui dentro, tá bom? Qualidades mentais positivas que são características de uma vida guiada pelo Espírito. Uma mente que não se conforma com esse século. Uma mente que não se submete a essas características do mundo. Então vamos lá. A primeira delas, amor. 1 João, capítulo 4.
Vamos conversar um pouquinho com 1 João hoje. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se a pessoa não tem amor, se ela não consegue pensar de forma amorosa, se ela não consegue guardar amor na sua mente, no coração, ela não é nascida de novo, ela não está tendo uma vida guiada por Deus. Então, primeira característica positiva, qualidade mental positiva de um crente, de alguém que tem a vida guiada por Deus, é que ele ama, tá bom? Segunda coisa, alegria. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, e essa alegria não é as coisas estão dando ruim e você está rindo para as paredes, não. Mas é uma alegria caracterizada pela firme convicção que Deus vai fazer as coisas dar certo no final. E também, o crente, agora sim estou falando de alegria no sentido que a gente conhece. O crente não pode ser o cara sisudo, né? Aquela pessoa, cara ruim o tempo todo, né? Já viu aqueles crentes que chega no culto e fica com aquela cara ruim, medindo como é que o pessoal do louvor tá cantando, medindo como é que o pessoal do louvor tá tocando, medindo como é que o pregador tá falando, criticando como é que tá sendo dirigido o culto, aquela pessoa amarga. Isso não é característica de uma vida guiada pelo Espírito. Amor, alegria, paz, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos uma paz de Deus. E essa paz com Deus não é a ausência de conflitos aqui na Terra. O conflito vai ter, o problema vai ter, a tribulação vai ter, arranhar o carro vai acontecer, o feijão vai queimar, o emprego vai ser perdido, essas coisas vão acontecer. Mas é uma paz, e essa paz é com Deus. Independente de tudo que está acontecendo aqui, eu tenho paz com Deus. E essa paz com Deus está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E tendo essa paz com Deus, eu sou um agente da paz. Tá bem? Ou seja, eu sou um agente da paz à medida que eu apresento esse Deus a outras pessoas. Alegria, amor, paz. Longanimidade. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Leio bastante texto porque a escola é bíblica. Tiago 1,19. Sabe essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Paciência. Escuta. Mais do que você fala. Observa para falar. Saiba a história para argumentar. Não saia falando as coisas sem saber toda a história. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Paciência, paciência. Cuidado como é que você age. Cuidado como é que você fala com as pessoas. Paciência, tá? Também paciência com o outro, com as dificuldades do outro, com os defeitos do outro, com as limitações do outro. Porque todos nós temos limitações. Amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência e benignidade. Filipenses capítulo 4. Vou botar Filipenses 4 de novo. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alberto, mas o que isso tem a ver com benignidade? Coisas boas ocupando a mente. Irmãos, benignidade, ela é um sentimento e um desejo e um pensamento de fazer coisas boas com os outros. É a intenção boa. Eu tenho boa intenção. Isso é ser benigno. Eu sou benigno dentro. Tá bom? A gente vai ver como é que é a benignidade fora. Mas eu sou benigno dentro. A benignidade fora tem outro nome, que a gente vai ver agora. Tá bom? Então, existem qualidades mentais positivas que são características de alguém que está vivendo uma vida guiada pelo Espírito. Amor, alegria, paz, paciência e essa disposição mental para fazer o bem, chamada de benignidade. E aí a gente tem as qualidades interpessoais positivas. Está no versículo 22 da parte B, versículo 23a. Continua. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 4. Fidelidade. Salmo 15:4. Os irmãos vão encontrar outros estudos sobre esses frutos e essas obras, mas eu tentei ser o mais sucinto possível aqui na nossa aula. Salmo 15:4. O que aos seus olhos tem por desprezível
o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Alberto, mas o que isso tem a ver com fidelidade? A parte B, finalzinho na verdade, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, eu sou fiel quando eu não traio, eu sou fiel quando eu sou leal com meus amigos, companheiros, colegas de igreja, ou seja, relacionamento interpessoal, qualidade interpessoal positiva agora, que ele está pensando. A fidelidade, irmãos, é quando eu vou manter o meu padrão independente de eu tomar prejuízo ou não. É o que o texto de Salmo 15, 4, finalzinho da parte B está falando. Eu fiz um acordo com você, eu vou honrar, eu vou ser fiel ao meu acordo. Mesmo que na mudança das coisas, na mudança das situações, eu me tomo prejuízo nesse acordo. Mas eu vou ser fiel, eu vou ser leal a você. Então, eu sou fiel a você, tá? Isso é uma qualidade interpessoal positiva. Outra qualidade interpessoal positiva, mansidão. Provérbios 29, 2. Se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso... Provérbios 29, 2. Quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Irmãos, não é esse texto. Não é esse texto. Mas a questão da mansidão, que é o quê? Aquela palavra branda que vai amansar a coisa. Quando está acontecendo aquela briga, aquela guerra, e você chega e solta aquela palavra branda. Aquela palavra branda que amansa o furor. E é você ter mansidão. Mansidão é você conseguir conduzir as coisas de tal forma que as pessoas se relacionem bem ao seu redor. Qualidade interpessoal positiva. Puxa vida, coloquei o texto errado. Mas vamos lá, irmãos. Domínio próprio. 1 Tessalonicenses. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está aqui na aula, e está online, e o Davi pode editar esse vídeo do jeito que ele quiser, eu vou achar esse texto de mansidão, e ele vai colocar aqui agora, nessa parte do texto que eu estou falando aqui, ó, o texto correto de mansidão. Eu vou mandar para ele. Domínio próprio. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 4 a 5. E que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, saber se dominar. Saber cuidar do seu próprio corpo. Até onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. Qualidade interpessoal. Eu tenho que ser fiel ao outro, eu tenho que ser manso, eu tenho que ter domínio próprio. Não posso sair falando o que eu quero, agindo como eu quero, porque senão eu vou machucar o outro. Então, quando eu tenho qualidades mentais positivas, amor, alegria, paz, longanimidade, e qualidades interpessoais positivas, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu estou demonstrando que eu tenho uma vida guiada pelo Espírito, tá bom? E por fim, a benignidade na prática, que eu pulei. Que diz aqui, Gálatas, fecha a Bíblia, aqui, ó. Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. Viram que eu fui para fidelidade, mansidão e domínio próprio? Eu pulei bondade. Bondade é benignidade na prática. Porque benignidade, ela está aqui. A bondade, ela é exercida para com o outro, de forma interpessoal. Ela está muito bem expressa lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Olha lá, 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É quando eu amo e eu ajo em favor do outro de forma boa, intencionalmente. Isso é ser bom. Benignidade é lá dentro. Bondade é quando a benignidade sai. Tá bom? A benignidade é uma disposição interna para fazer o bem. A bondade é uma disposição para fazer o bem na prática. Então, essas características mentais positivas. Amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. Qualidades interpessoais positivas, fidelidade, mansidão, domínio próprio e bondade. E aí o apóstolo Paulo termina aqui, mais uma vez, fechei a Bíblia, ok? Ele termina aqui no versículo 23, a parte B. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, se você está vivendo uma vida guiada pelo Espírito, a tua vida é irrepreensível diante dos homens. Não tem como você amar, ter paz, ter alegria, ter paciência, ter uma disposição mental para fazer o bem, ser fiel às pessoas, manso, ter domínio próprio e ser uma pessoa boa e alguém poder repreender qualquer coisa na sua vida. Se você dá os 9 frutos, não há como alguém te repreender. E por fim, versículos 24 e 25. Os que são de Jesus já crucificaram sua carne ao serem participantes da morte de Cristo. Versículo 24.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você está vivendo uma vida guiada pelo Espírito? Então mostre que você realmente crucificou sua carne. Gálatas 2:20. Né? Gálatas 2:20, a gente já estudou esse texto. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Eu estou ligado a Jesus. E por eu estar preso em Jesus, o Espírito Santo habita em mim. Eu crucifiquei minha carne. Eu quero fazer as coisas, quero. A carne luta nessa cruz. A minha carne quer descer toda hora e fazer o que é do desejo dela. Mas eu tenho que estar entregue, totalmente entregue a Cristo Jesus, meu Senhor. E então, se eu já estou com Ele, eu já crucifiquei minha carne, e ao ser participante da morte de Cristo, os que são de Jesus já crucificaram sua carne ao serem participantes da morte do Senhor. E, ligados em Cristo, temos o poder para viver pelo Espírito. Se você está em Cristo Jesus, já crucificou sua carne, você tem poder para cumprir o que o apóstolo Paulo fala no versículo 16, andar de acordo com o Espírito. Não há vida no Espírito sem passar pela cruz de Cristo. Frasezinha para o Davi colocar aqui embaixo. Ó. Não há vida guiada pelo Espírito se não passarmos pela cruz de Cristo Jesus. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, é prática. É vida cristã na prática. Um convite a uma vida cristã prática e não apenas o discurso de ser crente. Não é fácil, mas pelo poder de Deus é possível. Se vivemos no Espírito, versículo 25, andemos também no Espírito. Não adianta você falar que vive no Espírito. Não adianta você ter um discurso bonito se a sua prática não mostra que você realmente teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Não mostra que você realmente tem essa vida guiada pelo Espírito. Então chegamos ao final da nossa aula. As obras da carne e o fruto do Espírito, Gálatas 5, de 16 a 25. Primeira parte, versículos 16 a 18, a escolha pelo controle do Espírito capacita o crente a vencer a carne. Segunda parte, Gálatas 5, 19 a 21, uma vida guiada pela carne resulta em total rejeição por parte de Deus, porque está demonstrando que você não teve encontro com Cristo, não tem a habitação do Espírito, portanto não pode andar por Ele. Mesmo que essa vida seja muito ilibada, tá? Ela não é uma vida que agrada a Deus. E por fim, uma vida guiada pelo Espírito resulta em total liberdade aos que pertencem a Jesus. Por que total liberdade? Porque você tem qualidades mentais positivas, já que você está andando no Espírito, amor, alegria, paz, paciência e benignidade. Você tem qualidades interpessoais, fidelidade, mansidão, domínio próprio e bondade. E contra essas coisas não há lei. Então você tem total liberdade, porque ninguém vai poder apontar absolutamente nada na sua vida. E por fim, se você está vivendo assim, é porque você já crucificou sua carne com Cristo e, portanto, se vivemos no Espírito, que também andemos pelo poder do Espírito. Ande no poder do Espírito. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Irmãos, 1000 perdões. Teve umas falhazinhas aqui no meu PowerPoint aqui. Eu anotei errado ali o versículo da mansidão. E também anotei errado um outro versículo ali atrás lá de 1 Coríntios. Era 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Eu anotei aqui 1 Coríntios 5, de 6. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. E aí acabei falhando aqui. Mas o Davi vai fazer um trabalho de edição fantástico nesse vídeo. Tá bom? Deus abençoe vocês, Deus cuide de vocês, mas antes de encerrarmos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de meditarmos na sua palavra. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua santa palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá leveza, o Senhor nos dá paz, nos dá alegria para podermos produzirmos para a tua igreja, através da ação do teu Santo Espírito, vivendo em nossos corações e fazendo através de nós. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, nos capacitando, nos dando força para que possamos andar em conformidade com a tua santa vontade, andar em conformidade com o Espírito Santo, dando testemunho de vidas transformadas. Muito obrigado, ó Pai, porque através de Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, crendo no teu Evangelho, somos habitados pelo Espírito, que nos capacita a andarmos em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão e todos esses frutos do Espírito que são características daqueles que já estão crucificados com Cristo, que têm uma vida irrepreensível diante dos homens e diante do Senhor. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, continue conosco, nos abençoando, e é o que te pedimos e agradecemos em nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Agora sim, irmãos, estamos encerrados
e Deus te abençoe de uma forma toda especial. E até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.